bem-vindo a mais um programa Entre Líderes, fazendo parte do nosso canal Falar é Fácil. E a nossa convidada especial de hoje, que é a Fernanda Villa-Lobos. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Fernanda. Muito obrigada, Reinaldo. Muito obrigada, Grata Nancy. por aceitar o nosso convite, Fernanda. É um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Ela é a diretora-geral da Omron Healthcare, não é? No Brasil. Julgo que, assim, para um líder, né? Você que quer ser líder, né? Você que está aí, talvez, nos assistindo e pensando na sua carreira, eu acho que um dos pilares é comunicação. A gente tem que saber conversar com as pessoas, falar de assuntos difíceis, sim, de uma forma leve, tranquila, de forma a engajar e não a provocar medo, né? Então, acho que é super importante. Eu acho que o líder também tem que gostar de pessoas. Então, quando você gosta de pessoas, você tenta ter uma comunicação mais empática, se preocupando com o outro. Eu queria saber, assim, como que você trabalha a comunicação e marketing para esse produto, que é um produto, assim, bem específico, né? Como que você atinge o seu consumidor final? Então, vamos contar um pouquinho, talvez, do que é a Omron, né? A empresa que eu trabalho há 2 anos. É uma multinacional japonesa, focada no desenvolvimento e na produção de medical devices, dispositivos médicos, para que as pessoas possam cuidar da sua saúde em casa. Então, a gente tem muitos monitores de pressão, inaladores. Agora, a gente está lançando uma linha de eletrocardiogramas de uso doméstico, portáteis, inclusive. E tudo isso é para levar a saúde para casa das pessoas. Então, é uma linha que une, ela é uma linha que ela é vendida no varejo. Então, a gente tem, sim, uma comunicação através dos farmacêuticos, através dos balconistas. Esse é um trabalho importante, porque é uma venda que normalmente ela é uma venda assistida. São produtos vendidos em farmácias? São produtos vendidos em farmácias. Os monitores de pressão, acho que né, muita gente... Clínicas, hospitais também? Vocês não têm e-commerce? A gente tem e-commerce. Hoje em dia, aliás, Mercado Livre, Amazon, são plataformas muito importantes, bastante relevantes, atingindo já aproximadamente 1/4 aí do volume de vendas e que vem escalando com uma velocidade muito rápida. Vocês têm, assim, eu vendo no Brasil, aqui em São Paulo, vocês têm outras unidades? Brasil inteiro, né? Temos representantes de vendas e funcionários em todo o Brasil. E aí os grandes canais, as farmácias e o online. Hospitais, clínicas, esse é um mercado que a gente vem explorando nos últimos tempos, até com uma linha mais profissional, que a gente tem também, mais adequada a esse segmento, mas o grande negócio ele tá no varejo. Então, eu brinco que ele traz um pouquinho de cada uma das minhas experiências, porque não deixa de ser um consumo, como eu vivi na Nestlé, porque é vendido sem a necessidade de uma prescrição, tá disponível no balcão da farmácia. Obviamente, a gente precisa, sim, trabalhar a classe médica, então os cardiologistas, por exemplo, são muito importantes. Semana que vem a gente vai estar num congresso, que é o Congresso Brasileiro de Cardiologia, por exemplo, onde a gente apresenta sempre em primeira mão as novidades para os médicos cardiologistas, porque eles também têm uma parte importante na jornada. Eles indicam, recomendam. A marca Omron é uma marca que a gente tem o orgulho de falar que é a marca mais recomendada pelos médicos, isso com pesquisa. Então, basicamente, a gente tem um tripé na comunicação, que é trabalhar o médico, trabalhar o paciente, então fazer a comunicação direta para o paciente e trabalhar o ponto de venda. Então, Fernanda, uma coisa que eu quero saber de você. Você que atua há muito tempo na área da saúde,
E é um sistema muito regulado, né? Por muitas normas e tudo mais. Como que você trabalha a comunicação e marketing de forma ética e profissional e consegue atingir o seu público? A gente tem que, obviamente, respeitar as regulações, isso não tem dúvida. Mas eu acho que a comunicação nessa área, ela tem um papel também de educar. E hoje em dia, eu acho que através das mídias digitais, né, sociais, e mesmo dos marketplaces, abriu um espaço muito interessante para a gente conseguir não apenas, enfim, divulgar e vender, mas também construir toda a jornada, né? E aí, desde o início, que é a gente, por exemplo, explicar o que é uma fibrilação atrial. E aí, depois, tudo bem, aí você conscientiza, educa, as pessoas vão buscar mais informações, vão buscar também o apoio médico e aí a gente trabalha. Então, eu acho que tem muitas ferramentas hoje. Podcast é uma delas, né? Aliás, é bom saber que tem um estúdio aqui à disposição, caso tenha interesse em vir fazer um trabalho com a gente. Sim. Obviamente vai ser um prazer muito grande. Claro. Então, acho que tem, né, muitas ferramentas. Cursos, tem cursos, tem alguma formação específica, palestras, tem pessoas que fazem isso, sim, espalhados por aí, divulgando, porque é uma forma também de educar e também orientar, por que não, automaticamente divulgar os produtos que são muito úteis para a população de maneira geral. Achei interessante, você lidera uma equipe de homens e mais velhos que você lá no passado. Continua assim na Honro? Isso é uma constante, né? Eu acho que a gente está vendo uma evolução. Como é ser mulher e liderar, vamos dizer, homens? Me fazem bastante essa pergunta. E eu acho que a criação que eu tive, eu tenho um irmão e uma irmã. Ela nunca me limitou. Nunca meus pais diferenciaram. Fernanda, você vai estudar isso e seu irmão vai estudar outra coisa. Então, talvez diferente de muita gente que talvez teve outro tipo de educação ou outras interferências, né? Eu nunca senti essa diferença porque eu sempre achei que eu era, né, capaz tanto quanto e não menos. Eu entendo que é natural, né? Que parece assim uma preocupação, porque mulheres não têm essa equidade. Tem, claro, muita coisa assim, mas é a pessoa normal, ela tem capacidade, competência, sensibilidade, vai à luta, consegue espaço e, obviamente, faz... Eu acho que tem... Eu acho que a questão não é nem a competência, né? Que a competência, evidentemente, que você tem jeito para liderar, você tem... Mas, assim, existe uma certa resistência inicial, sem né? dúvida. Então, você tem que ser muito inteligente, muito especial para você poder liderar com tranquilidade, né? Isso é a maneira que eu vejo. Porque eu também tive uma carreira como líder e assim como você, eu nunca me lembrei que eu era mulher, né? Eu sempre pensava, eu sou uma profissional, ponto, né? E eu fui muito bem sucedida, mas assim, eu tinha aquelas conversinhas, olha aí, por que ela cresceu tanto, não sei o quê, né? Hoje em dia eu acho que é mais tranquilo, né? Mas eu sinto sim, então, acho que complementando, né? Eu acho que o início eu tinha talvez o benefício da ingenuidade de não perceber. Então eu não olhava, eu não tinha medo, e enfim, fui indo, né? A partir de um certo momento da carreira, eu acho que, né, depois que eu virei diretora, assumi algumas posições, né, mais estratégicas, eu percebi, sim, não vou dizer que não, eu acho que eles te testam mais, né, será que ela está no caminho? E eu acho que até hoje tem. E a gente precisa conquistar, não na força, mas na competência. E eu acho que eu tenho uma característica que me favorece, que é saber escutar. E isso eu fui aprimorando ao longo dos anos, tá? Não digo que eu nasci assim, não. Eu acho que eu impunha mais. E de uns anos para cá, essa cadeira, ela exige muito, né? Você ser diretora geral, porque algumas áreas eu tenho
experiência e mais profundidade, então em vendas, em marketing, esse é meu background, né? Em outras áreas, não é, então, e eu preciso liderar também supply, preciso liderar RH, finanças. Administrativo. Exatamente, então você tem que, e aí independente se, enfim, o liderado é homem ou mulher, mas você tem que construir, acho que uma relação de confiança com o seu time. Você tem que saber escutar especialistas, porque obviamente eu não sou especialista em tudo, mas também, e aí eu acho que é uma coisa da mulher, sim, saber confiar um pouco na sua intuição. E eu já me arrependi de vezes que eu tive a intuição e falei, não. E não quis escutar. Normalmente não dá certo. Curioso que estamos falando novamente em comunicação, perceberam? Entenda assim, o quão é importante a sua própria formação, a sua origem em relação a ter essa facilidade e trabalhar a sua comunicação. Tem a ver com escutar, tem a ver com falar, tem a ver com saber posicionar, tem a ver com a sensibilidade ou essa acuidade sensorial perceptiva para você perceber o que pode, o que deve ou não falar, escutar a sua intuição. Ou seja, todo um jogo de relacionamento e contatos, né? Que acaba sendo muito mais do que apenas estou analisando num processo de formulário. É a relação interpessoal. E eu acho que eu tenho um trunfo também. Eu sou casada há muitos anos, né? Meu marido é o Miguel. E eu conheci ele lá na agência que eu trabalhei. Ele é publicitário também. Ainda é publicitário. Hoje em dia ele se dedica a imóveis, a outros negócios, mas eu acho que ele é um grande coach. Então, eu tenho a sorte de ter em casa alguém com quem eu consigo conversar, compartilhar alguns problemas, ele me dá também, e é uma pessoa, óbvio, próxima e de confiança, que também fala, opa, cuidado. Tá exagerando. Tá exagerando. Você precisa ter puxão de orelha também, e no trabalho. Enfim, nem sempre as pessoas são totalmente transparentes, né? A gente tem que tomar muito cuidado de não se sentir assim, nossa, dona da verdade, totalmente confiante naquele caminho. É importante olhar riscos e acho que ter pessoas que, né, consigam te alertar. Tá. E assim, como que tem muitas pessoas que sonham com essa carreira de publicidade, né? E é uma carreira muito difícil. Eu, particularmente, tenho um sobrinho que é gênio, entrou com 17 anos numa universidade federal lá de Brasília para publicidade. Ele gostava muito de redação e ele teve que trabalhar de graça em grandes agências durante alguns anos, até que ele conseguiu um emprego, e não foi no Brasil, foi na Alemanha. Hoje, inclusive, ele mora na Alemanha. Que dica você daria para quem quer entrar na área de publicidade? Porque publicidade não é só agência, né? Não é. Olha, eu estou mais afastada desse universo já há muitos anos, porque fui para o lado mais da administração do que, digamos, da publicidade. Mas talvez como cliente, né, de agências. Então, o meu olhar hoje é que entender de marketing digital. Eu acho que teve uma revolução, né, em publicidade, daquela minha época, há 30 anos atrás. Jornais, revistas, rádio, claro, TV. Era o above the line, o below the line, era isso que a gente falava. Falava-se já em 360, mas eu acho que hoje em dia é entender profundamente jornada de compra de cliente, experiência de cliente, entender touch points, aonde você encontra esse consumidor, né, aonde ele está do ponto de vista de meios, canais, e como você consegue realmente transformar em resultado. Acho que não existe mais muito aquela conversa que eu acho que a gente tinha de uma construção de marca um pouco mais poética, mais idealista. Nossa, vou investir um monte de dinheiro num comercial maravilhoso que vai construir minha marca. Eu vejo os anunciantes muito mais pragmáticos hoje em dia,
querendo saber, mas gerou lead, converteu, não gerou? Então... Uma coisa mais pragmática, mais real, dentro de uma condição que é aquela que a gente vive hoje. Os influencers, de que maneira atingir... Afiliados, né? Como eles mesmo. podem trazer conversão. Então, eu acho que mudou. Não adianta o publicitário não gostar de número. O publicitário tem que gostar de número, tem que ter uma visão analítica para ver resultado prático de campanha, porque é o que o mercado demanda, o cliente precisa. Agora, eu acho também que uma boa criação, né, ela sempre tem impacto, ela chama atenção, e num universo que a gente está, em que tudo é segundos, você não presta atenção em absolutamente nada, eu acho que o poder do impacto de uma campanha impactante que te atrai e você te fisga e você quer escutar, quer aprender mais, isso eu acho que não passou de moda. Para as pessoas que estão buscando uma luz no fim do túnel, assim, no mundo conturbado, tão difícil em função de tecnologia, inteligência artificial, ou para algumas pessoas um mundo fascinante de oportunidades. Como é que elas podem fazer? Quais os principais caminhos, ou talvez algumas orientações a partir da sua experiência, que elas poderiam fazer para conseguirem mais facilmente obter sucesso na vida? Valores talvez fundamentais, o que você aconselharia nesse sentido? Propósito, né? Sentido de vida. Olha, eu acho que tem muita coisa aqui. É mas uma primeira palestra de coisa... 2 horas agora, mas sim, os pontos fundamentais para o seu entendimento. Você tem que entender o que são valores importantes para você, né? Então, enfim, para mim, família é um valor, trabalho em si é outro valor, eu adoro, eu gosto, então eu me dedico, me empenho. Respeito, eu acho que é outro valor, né? Eu não faria algo que eu acho que fere os meus princípios básicos. Humildade, então a gente não pode também achar que é melhor do que os outros, ou ter soberba, ou achar que já sabe. Então eu acho que a humildade ela é importante ao longo de toda a trajetória, sempre. E curiosidade. Eu acho que isso é uma outra coisa assim, fundamental. Se você não é curioso, você não aprende, né? E aprender, a gente tem que aprender todo dia. Todo dia. Eu falo isso para os meus filhos também. Eu acho que isso é o que dá brilho no olho, isso que dá vontade da gente continuar. Então, eu acho que o universo ele é muito amplo. As possibilidades de trabalho hoje em dia, elas são enormes. Mas, assim, entende um pouquinho o que você gosta e o que você consegue fazer diferente e melhor do que os demais. Porque você vai ser bom, mas tem um universo competitivo. Não vamos dizer que também, né, não tem... É tudo fácil, não é tudo fácil. Então, acho que olha um pouco, tenta fazer uma análise mais profunda de quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais são aquelas... pergunta para o seu pai, pergunta para sua mãe, pergunta para quem está com você. Às vezes são pessoas que vão falar, olha, desde sempre... Eu tenho um filho que eu sei, nossa, ele é criativo. Ele nasceu sendo criativo, ele se comunica super bem, ele é ótimo. Eu tenho outro filho que é super hábil, raciocínio lógico maravilhoso, números maravilhoso. Então, a probabilidade deles se darem bem numa carreira que já aproveitam... Leva à tendência natural. Leva à tendência natural, eu acho que é muito maior. Agora, dom somente não leva a nada. Tá? E isso nas avaliações de desempenho que eu faço, assim, eu acho que esforço, disciplina, dedicação, isso é fundamental. Eu aprendi assim, eu sou assim, eu acho que a gente tem que se esforçar, a gente tem que se dedicar, não adianta que não vai cair do céu, as coisas não acontecem só porque você tem uma certa facilidade aqui ou acolá, a gente precisa se dedicar e em qualquer posição que você esteja, talvez um conselho que eu recebi quando eu era muito jovem e eu trago comigo até hoje em dia é assim, sentimento de dono. Sinta, não importa, eu sou analista de RH dessa empresa, tá bom. O que depende de você?
o que está daquilo ali, você vai ser o Fernanda S.A. Você é o Rodrigo, João, Mariana. Então, é um trabalho que depende de você. Quando a gente tem sentimento de dono, a gente faz as coisas acontecerem, a gente trata o dinheiro da empresa como se fosse nosso, a gente se preocupa em entregar resultado, em trazer um bom impacto, a gente se preocupa com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, acho que é um conjunto de coisas, mas se eu fosse resumir, eu acho que é isso. Sinta que aquele negócio, não importa a escala, não importa, né, o tamanho que ele tem, a sua área é sua. Como que você conciliou a maternidade e o trabalho? Licença maternidade, criança pequena, como é que foi isso? Para as mulheres aqui que estão nos vendo, e estamos diante de uma grande empresária que hoje é uma diretora-geral. Como é que foi isso? Olha, pergunta de 1 milhão, né? Porque essa eu acho que é o meu maior desafio de todos os dias. Meu filho mais velho amanhã faz 22 anos, então há 22 anos. E mais um pouquinho, porque a gravidez também você já tem uma certa dificuldade de conciliar, né? Olha, eu acho que é muita organização. Então, eu tenho uma disciplina com a minha agenda absurda. Acho que os minutos, eles contam. E quando a gente consegue ter uma intenção e a gente sabe quais são aquelas coisas que são inegociáveis na vida particular, quais são as inegociáveis no trabalho, você consegue fazer uma gestão melhor. Mas precisa sim, não vou falar que dá para a gente equilibrar todos os pratinhos, já faltei de muita reunião de escola, sim. Então, não dá, não existe... Você tirou licença maternidade? Eu tirei, eu trabalhei, acho que a sorte de trabalhar em empresas todas muito boas. Então, tive 2 filhos enquanto eu trabalhava na Nestlé. Não, depois que pede, eu tive... não é verdade? Quantas, milhares, todo mundo faz isso. Todo mundo, de um jeito isso. Ou de outro. E acho que assim, As mas dificuldades sempre... surgem, mas é importante ter essa fibra e firmeza de continuar. Isso, fazer. E eu acho assim, ó, um dos maiores, eu acho que de melhor que eu posso passar para os meus filhos é o meu exemplo. Isso eu acredito muito nisso. Guerreiro, meu marido forte. também acredita muito nisso. Eu acho que assim, você pode falar 10 vezes, mas se o seu filho não perceber nas suas atitudes se aquilo tem uma consonância, não adianta nada. Então, hoje em dia, assim, eu tenho um orgulho muito grande, uma alegria muito grande de ver meus 2 filhos mais velhos iniciarem as carreiras em estágios, ainda esses passos iniciais deles. Com dedicação, com vontade. Então, eu acho que é o que a gente, de uma certa almeja, maneira... né? E plantou. Sempre viram o pai trabalhando bastante, a mãe trabalhando muito. Então, talvez, assim, como lidar um pouco com essa culpa, né? Eu acho que as mulheres, elas sofrem muito e talvez um alento aí é esse, assim, pequenas culpas, pequenas faltas. Tudo bem, gente, não é isso que vai fazer morrer, não é, não pude ir numa apresentação da escola. Claro, você não pode ser ausente da vida do seu filho, né? Se a gente decide ser mãe, a gente tem... E também um bom marido, como você falou, um bom parceiro, uma boa parceira que juntos isso fortalece. Um acaba substituindo o outro, né, em situações especiais. Exatamente, você tem que ter uma parceria, isso aí não tenho dúvida. Quiser deixar alguma recomendação a mais, assim, que bom, moçada, alguma coisinha, principalmente para os jovens que estão começando. O que você quer ser na empresa? Diretor? Quando? Na semana que vem. Calma, tem um tempo, né? Então, moçada criou muito alvoroço nessa questão de geracional, mas algum conselho, alguma orientação, a partir do seu exemplo com os seus filhos, que você pode deixar aí como um último recado aqui no nosso bate-papo.
Olha, você que é jovem, que está nos assistindo, começando a carreira, eu acho que o que você precisa é, primeiro, ter uma identificação com aquela área que você está escolhendo. Então, se identifique, né? Goste daquilo que você faz, como a gente conversou aqui antes, mas assim, se dedique. Se dedique. Eu acho que a dedicação, ela nunca sai de moda. Eu acho que é sim importante a gente ter um certo equilíbrio e conseguir conciliar nossa vida pessoal, profissional, né? A gente é um só, mas não existe, eu não acredito, né, em Alice no País das Maravilhas. Nada é fácil. Acho uma maravilha poder trabalhar com jovens hoje em dia, né? Aliás, acho que a gente, às vezes, generaliza muito, falando que essa geração não trabalha, ou essa geração, enfim, é mimimi. Leio muito essas questões, essas polêmicas, e, na verdade, acho que não é nada disso. Acho que a gente pode ter uma complementariedade geracional. Acho que essa juventude, ela está muito bem formada, tem muita gente aí saindo com tudo, sabendo trabalhar com inteligência artificial, coisas que a gente tem que se adequar para eles. Na frente, claro, sai na frente. Então, talvez uma dose de humildade, né? Entenda que experiência também é importante, valorize aqueles colegas do seu lado que talvez não tenham essa mesma habilidade, essa mesma facilidade com tecnologia, mas que, por outro lado, vão te agregar muito em relação à percepção de ambiente de trabalho, a relacionamento interpessoal, a história, né? Cicatriz é bom, experiência é bom também. Então, eu acredito muito nisso, na combinação, nessa diversidade, mas ela precisa ser precedida, né, com muito respeito entre as partes e tolerância de que sim, realmente não somos iguais, as gerações têm suas características, mas elas podem ser uma colaboração muito potente se a gente conseguir tirar o melhor disso.